mesmo dentro da revolta. Porque tu tens que reconciliar a sua revolta e a justiça, então haver um equilíbrio. Nós vamos divergir em muita coisa, mas sempre vamos encontrar um ponto em que nós vamos convergir. Nós temos que ter essa capacidade de ouvir o outro, apesar de nossa design e nossa revolta. O jornalismo é como se fosse ativismo social, só que só tem a responsabilidade de simplesmente comunicar. Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos ao episódio número 197 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Assim, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem as suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que obtiveram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos na forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, caráter, comportamento fazem da sua marca comunicacional para acomodar este conhecimento. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus seguidores, internos e externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender, mas também apropriar-se desta mesma causa, de forma que quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postergada para a atual e futuras gerações. Temos como líder contar para a edição de hoje Nádio Taimo, ativista, jornalista. Nádio Taimo, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui. Apesar de que é o primeiro podcast que eu participo, eu sempre fui de podcast. Então, quando fui convidado, eu perguntei: é podcast? Eu disse assim. De princípio, pensei que fosse uma entrevista. Disse: era o podcast. Eu disse: é podcast, é cash. É para falar de liderança. Eu disse: ok. É só ir lá partilhar um pouco da minha experiência sobre liderança. Muito bem, obrigado. E nós costumamos começar a nossa conversa sobre a experiência de liderança de uma forma muito prática, porque entendemos que a liderança ela é mais uma prática em meios do parecer ou de teoria ou de teorizar. E desta forma gostava de saber como é que o Nádio degusta um chá, o que um chá pode preparar, inspirar para um líder, para o Nádio de dia a dia. Bem, em termos de chá não saberia explicar, mas há várias coisas que nos motivam a ser líderes. Existem as causas sociais. As nossas causas sociais podem ser, sejam elas definidas social, no sentido cívico. Temos também sentido econômico para os economistas, temos líderes econômicos, temos só líderes empresariais, temos até líderes culturais, em termos de cultura moderna, tradicional. Então, há sempre algo que nos inspira, seja a forma como
a nossa cultura nos transmitida através de nossos pais, através de vizinhos ou pessoas que nós admiramos. E uma das coisas que eu olho muito do exemplo quando se fala de liderança, é aquela questão que sempre nos faziam quando nós éramos crianças: o que tu queres ser? E nós nunca falávamos que queríamos ser algo que nós nunca vimos ninguém. É porque há uma certa pessoa que faz uma diferença, nós admiramos e nós queremos ser aquela coisa às vezes por causa daquela pessoa. Então é daí onde nasce esse espírito de liderança, porque tu vais sempre seguir alguém, ou seja, essa pessoa vai se tornar um líder para si, para tantos outros, tu vais seguindo, vais acompanhando o que ele faz, vais aprendendo uma e outra coisa, como é que se faz. Por exemplo, para nós, como eu falo, nós, como sou jornalista, muitas das vezes, nós também olhamos para os outros colegas, como é que apresentam os programas de televisão, como é que eles escrevem. Fazemos sempre esta comparação, sempre querendo aprender um pouco disto, um pouco daquilo. Então é daí onde nasce este conhecimento que nós vamos durante muito tempo praticar. É daí que nasce esse espírito de liderança na prática. Muito bem, está muito bem. E falamos do conhecimento e dizer que o conhecimento é embasado na cultura, e sermos cordeiros disse que os meios sociais onde crescemos, sempre procuramos encontrar uma referência, e essa referência passa a ser um espelho. Então, essa referência passa a ser, neste caso, uma fonte ou uma identidade do qual buscamos nos tornar semelhantes, entre aspas. Qual foi esse espelho ou esta imagem que teve nesta fase de vida no momento em que despertou o espírito de liderança, que desde essa altura disse que gostava de ser Fernando? O que acontece, eu nasço de uma família, digamos, um pouco, nem questão polêmica, mas uma família que viveu um pouco do lado político, a experiência empresarial. Meu pai foi o maior criador de suínos em Maputo após a independência. Tínhamos mais de 5.000 suínos na Influência. E também tínhamos machambas que fazia verduras, era uma espécie de maior fornecedor de suínos, de frangos em Maputo após a independência, era meu pai, em Maputo. Ao mesmo tempo, ele foi contabilista da McMahon. Depois, com a nacionalização, ele passa começou, era McMahon e Coca-Cola, porque estava tudo junto na altura, acho que estava tudo junto. Então depois ele passa para a nacionalização, a independência, é transferido da McMahon para a Petromoc, que é a Petróleo de Moçambique. Então continua a fazer contabilidade. Só que depois de um certo tempo, novo regime, a governar o país, ele tinha este lado de empreendedor, e as pessoas não olhavam muito para este lado de empreendedor, de onde vinham as coisas que ele tinha. Então começaram aquelas informações de que ele desviava valores. Eu me lembro que ele contou-me que a primeira empresa que veio fazer a auditoria era uma empresa sul-africana na Petromoc, e constatou que ele não havia desviado nenhum metical. Então ele, por ter sido acusado, então por esse tipo de informação, ele ficou uma espécie de zangado ou frustrado e pediu demissão. Largou o emprego formal, que era este de contabilidade, e vai continuar com a sua criação. Abre uma loja, um bar em Inhambane, onde ele vive atualmente, que ele é natural de Inhambane, apesar de ter uma casa cá em Maputo. E do outro lado tinha minha mãe, que entra pela companhia industrial da Matola, em substituição da minha avó, que faleceu, que era funcionária lá. Então ela entrou lá, também trabalhava lá na parte logística das mercadorias, e também foi acusada de desviar caixas de massa. E depois houve esse processo, ela saiu inocente e ganhou também a indemnização. Ela também depois largou o emprego formal. Este lado do emprego formal, ela também, dentro da companhia, ela é responsável por uma espécie de um departamento dentro do trabalho, mas também departamento do partido, porque
naquela altura, até isto até agora acontece que em várias instituições geridas pelo Estado e parceria público-privada, tu encontras ainda as células do partido que governa o país. Minha mãe era membro desse partido e também era quem geria aquele núcleo dos membros. Então, depois ela saiu do emprego também, então, e foi lutando pela esta indemnização dela, que também demorou porque não foi fácil ela ter a indemnização. Foi lutando por esta indemnização, conseguiu ter essa indemnização depois de sair do trabalho, mas também naquela altura havia uma espécie de, depois da independência, houve a nacionalização das empresas, algumas não tinham capacidade de continuar a funcionar, ali onde houve uma espécie de uma espécie de privatização, onde os trabalhadores podiam comprar ações. Minha mãe foi uma das pessoas que comprou as ações a partir da Parsim, que era a participação e gestão da Companhia Industrial da Matola, porque ela era funcionária da Companhia Industrial da Matola. E até sua morte em 2021, ela lutava pela indemnização das suas ações, porque houve um momento que o Estado perdeu as ações e não devolveu o dinheiro aos donos. Então, ela é que liderava esta luta de pessoas que queriam os seus valores. Então, parece que tem uma família que já vem com um histórico, uma espécie de uma injustiça. E eu, quando fui crescendo, meu pai queria... A maior parte dos meus irmãos fizeram contabilidade. Minha irmã mais velha, nós todos fez contabilidade. Por exemplo, o irmão que eu sigo, que é o penúltimo, também fez contabilidade. Meu pai queria que fizéssemos contabilidade porque era contabilista. E na altura eu tinha mais paixão pelas artes. Eu fazia parte do grupo de continuadores da escola primária, ou era responsável de todas as atividades culturais da escola, sabe que viesse governador, a esposa do presidente da República, na altura era Maria da Luz Kibuza, quando ela veio a província de Inhambane, porque eu vivi uma época em Inhambane, apesar de ter nascido em Maputo, vivi uma época lá. Fui a pessoa que foi escolhida para interagir com ela, colocar aquela coroa, aquilo que faz os coordenadores, de colocar aquela coroa de flores, cumprimentar e dar um pouco de historial, uma coisa assim. Então eu que sempre era escolhido para fazer isso, mesmo para peço o governador ou administrador para visitar alguma parte do distrito ou a província. Então eu nasci já neste âmbito e tinha um pouco esta paixão pelas artes. Tinha um pai que queria te fazer contabilidade, por isso que eu agora, se abrisse uma loja e me contratarem para adquirir produtos, responsável do estoque, de adquirir produtos, controlar o armazém, eu tenho essa capacidade porque eu já fazia isso na loja do meu pai. Eu era responsável de ir pagar as finanças, estar com ele a fazer a contabilidade. Eu sei fazer a contabilidade da loja, como é que se tira aqueles valores dos impostos, como é que se faz aquilo, eu sei fazer. E depois levar esses processos e submeter as finanças para fazer o pagamento dos impostos, eu sei fazer. Então, fui aprendendo isto com os meus pais. De dois lados da criação, meu pai até hoje tem lado de criação seja de aves, suínos, gado bovino, caprino. Minha mãe depois vai para o lado religioso, ela decide servir a igreja. Lá até sair de casa, tipo, meus pais viveram sempre separados. Ela sai de casa, vai ver numa casa da igreja para servir como obreira. Ela perdeu a vida até trabalhando para a igreja como obreira, contribuindo. Então, tu vês que eu nasço num nicho assim, em que tenho que escolher, e depois eu me lembro que cada amor às artes, eu fazia rap. Rap é um ritmo cultural sempre de intervenção social. Então eu me apaixonei pelo hip hop, fazia além da escola na escola primária, onde declamava poesia, participava do grupo cultural. Quando passo para a escola secundária, eu já entro nesta fase de hip hop. Tipo, pai sempre aquela coisa, tipo, para fazer contabilidade, arte, e eu via como meu pai e minha mãe defendia que eu devia ir para a escola de canto e dança, porque eu tinha amor à arte. Então, fui crescendo neste ambiente, fui me moldando através do hip hop, que meu pai é uma pessoa que tem uma espécie, posso chamar uma biblioteca, tipo, tem muitos livros na minha casa, tipo, em casa do meu pai, né? Tem muitos livros, seja de inglês, língua portuguesa, outras línguas. E a maior parte dos livros são livros de figuras históricas da luta pelos direitos humanos, direitos civis. Então tu encontravas ali
muito desse historial, é muito daquilo que nós líamos em casa. Eu tinha este gosto pela leitura, então foi daí em que eu ganho digamos, este amor, né, pelo ativismo social. E não estando muito distante do ativismo, eu sendo até digo às pessoas, meus colegas, eu disse, o jornalismo é como se fosse ativismo social. Só que só tem a responsabilidade de simplesmente comunicar. Mas não tem muita diferença do ativismo social, que é mais servir, mas é tudo igual, só tem umas pequenas diferenças. Então é daí quando nascem as minhas inspirações sobre liderança e tantos outros. E depois eu me lembro que em 2019 eu já estava cá em Maputo, voltei a Maputo depois de um tempo em 2014. Em 2019 eu cursei o curso de liderança cívica no Young Leaders Africa, que é uma iniciativa do presidente Obama. Eu fui do primeiro corte em português na África do Sul, que foi em 2019. E havia lá 3 cursos, que era administração pública, empreendedorismo e negócios. Eu escolhi liderança cívica porque é uma área que eu já me encaixava e eu já vinha também, já em 2019 eu já fazia parte de vários movimentos sociais como ativista. Então para mim aquele curso foi mais para ganhar mais experiência, mais contactos e expandir mais o país. Uau, é muito interessante. Dois pontos numa única questão. A primeira seria, ou a primeira parte desta questão seria, qual é a importância da revolta e da fé para podermos seguir as nossas causas, propósitos? E associado a isto, neste intervalo de tempo, 2014, 2019, que estive, né, o que não, foi estive de 2005 a 2012, de 5 a 12 que esteve em Amar. O que eu fui aprender de diferencial para tudo o que é hoje? Se quiser, associando a revolta e fé. Olhando para a questão da revolta e a fé, é que tu precisas primeiro crer em alguma coisa. Ao crer em alguma coisa, há regras sobre, mesmo dentro da revolta, tu tens que reconciliar a sua revolta e a justiça. Então, haver um equilíbrio. E para que haja esse equilíbrio, há necessidade de que haja este princípio da fé. Porque eu não olho só a fé, nem a fé pode ser olhada em 2 sentidos. Na versão religiosa e naquela versão de crer uma coisa, de sempre a pessoa tipo, quer aquela coisa, acredita que pode fazer aquela coisa, ou posso ser alguém na vida, ou posso comprar aquele carro. Isso também é questão de fé. Então, eu olho mais a fé, apesar de que mesmo esse querer de querer comprar uma coisa, parte mesmo dessa crença religiosa. Então, a própria crença religiosa, ela tem regras. Eu sou cristão. Durante um tempo eu fui católico. Meus pais, minha família paterna, de natureza toda é católica. Apesar de que alguns outros, neste momento, acabam saindo, com o meu caso, que já sou evangélico. Mas sempre fui católico. Então, há aquelas coisas que nós aprendemos na catequese, aquelas regras básicas de convivência. E mesmo nas igrejas evangélicas existem essas regras. Aqui temos os 10 mandamentos da Bíblia. Então, e tantas outras regras fazem este equilíbrio de até onde a nossa revolta é justa e quais são os meios de manifestar esta nossa revolta. Então, aí tudo parte deste equilíbrio, primeiro ter equilíbrio. Nós, por exemplo, ultimamente nós assistimos que há muita revolta a nível nacional por questões de governação. Mas eu às vezes eu digo para mim mesmo, para todos os colegas, que há vezes que nós, como líderes juvenis, como líderes das associações, nós assistimos uma espécie de uma revolta que não estão sendo usados meios justos e nós nos calamos. Nós temos esta sorte
talvez das pessoas nos ouvirem, das pessoas acreditarem em nós que podemos fazer diferença, podemos ajudar a melhorar uma ou outra coisa. Então, nós temos que também usar o conhecimento que nós temos para educar. Dizer ao cidadão que, Sandy, eu sei que tu estás revoltado com isto, mas os teus meios justos de reivindicar isto são estes e estes. Porque na revolta existem dois lados. Meio justo, tu estás por meios justos, há uns que não usam meios justos. É por isso que todos nós temos países em guerra. Eu às vezes digo, tipo, se eu governasse o mundo, ou tivesse a capacidade de estar, ser o líder de um dos países que está em guerra com o outro, acho que não entraríamos em guerra. Porque eu sou muito pacífico. Já deixei pensarem que eu sou muito agressivo, talvez por não compreender essa opção muito pacífica. Eu sou das pessoas que olho o problema e digo, existe o problema, existe uma diferença entre nós, vamos encontrar um consenso. Tá vendo? E se nós encontrarmos sempre, nós vamos divergir em muita coisa, mas sempre vamos encontrar um ponto em que nós vamos convergir. Então, a partir deste ponto, alguém tem que ceder. Numa guerra, sempre numa diferença, sempre alguém tem que ceder. E se tu vês que o outro não está disposto a ceder, tu tens que ceder. Porque muitas das vezes, talvez as confusões que nós temos, muitas das vezes não afetam, só tem confusão eu e você. Muitas das vezes a confusão nem vai afetar eu e você, né? Porque nós estaremos a discutir, talvez teremos pessoas que nos apoiam, mas muitas das vezes quem vai sofrer, talvez a família de Sandy, a minha família. Duas pessoas podem não gostar de ver o que as pessoas falam sobre Sandy. Sobre os seus filhos também podem não gostar, então alguém deve ceder. Eu sou uma daquelas pessoas que possam pegar problema, tipo, eu peço desculpa, geralmente no chapa, quando alguém pisa, pode ser a pessoa me dizer, começar a querer, não, primo, você não nice, desculpa. Então, é aí onde que eu fazer este sentido de equilíbrio da fonte e da fé. No tempo em que esteve em Nhambane, o que foi adquirir para aquilo que é hoje? Bem, em Nhambane eu aprendi muita coisa. De natureza, o povo de Nhambane, ele é acolhedor. É por isso que mesmo, isso não é mesmo a própria história, conta, quando os portugueses chegaram, foram bem recebidos, depois se chamaram terra de boa gente. Em Nhambane eu aprendi esta coisa de ser acolhedor. Ser alguém mais jovem. Isso aprendi também com meus pais. São pessoas que não pode estar zangado contigo. Alguma coisa que você fez. Mas ele sempre vai querer ouvir a tua versão dos fatos. Sempre terás que explicar, ele vai te ouvir. Então, nós temos que ter esta capacidade de ouvir o outro. Apesar de nossas desagradações, nossas revoltas. Então, eu vejo isso em Nhambane de um povo que é muito paciente. É um povo muito paciente e não muito agressivo. É um povo muito paciente que escuta, ouve e ignora. É porque, às vezes as pessoas dizem, não, porque Nhambane não desenvolve por causa disso, questões políticas, aquilo. Aquele povo é um povo que só está preocupado em produzir e comer. Não está preocupado em discutir questões políticas, diferenças, isto mais aquilo, não. Isto aconteceu, eu confio, está bem. Então, uma das coisas que eu aprendi com a Nhambane foi exatamente isto, este sentido de acolhimento e de ouvir. É diferente eu faço essa diferença quando saio do sul, um pouco do norte do país. Se tu olhares mesmo, ajuda mesmo, um país, tu vais ver aqui todos os pontos que onde havia bloqueios, onde havia um forte combate entre manifestantes e as forças de defesa e segurança, sempre havia alguém da Zambésia ou de Nampula em frente. Tu vais, por exemplo, tu olhas para esse corredor que é da cidade de Maputo para Itás para Matola. O corredor entre a Brigada e a Portagem. Então, um corredor habitado por pessoas do centro e norte do país. Zambésia e Nampula. E foi o maior centro do conflito. Então, tu encontras um povo um pouco mais paciente, aquilo que eu estava explicando de bem, encontras um povo um pouco mais paciente, mais tolerante, e um povo que reage. E é o povo do centro e norte, é um povo que reage facilmente.
Aí, mano, tu pode encontrar alguém, boa, pá, né? Sempre vai aquela coisa de pegar, vai pegar as estruturas, isto, mais aquilo, mas tu não vais ouvir com frequência casos de violência alarmante. Então, e tu, ele só tem um único problema. Por este seu lado de não violência e ser muito compreensiva, em sentidos, usando frases de rua, engole muitos sapos. É por isso que, se olhas as estatísticas sobre suicídio, e a mãe está com um número elevado de suicídios. Então as pessoas, é como se fosse que tu fazes algo de errado, ele prefere matar-se para te penalizar. Eu estive até ano passado, no final do ano, com a secretária de Estado de Inhambane, ela dizia assim, tipo, sai daqui. Elas, quando se matam, pensam que estão a penalizar aquele que fez algo errado, assim, o tal vivo que fica, né? Então, é isto que um pouco da que eu aprendi, então, esta paciência. Muito profundo. É, nas suas incursões sobre a liderança, agora na prática, na forma como foi validando tudo quanto foi aprendendo, foi lendo, foi vindo, pôs em prática, adquiriu novos aprendizados. Como é que está a preparar, ou como é que pensa a sua sucessão, a sustentabilidade daquilo que Deixa eu fazer. Bem, ultimamente eu trabalho mais com ativismo e jornalismo. Eu comecei a ativismo muito cedo, quando eu disse vinha dos continuadores de Moçambique, que é uma associação de crianças. O nome já diz tudo, é os continuadores para continuarem com o desenvolvimento do país. É uma ideia que o presidente Samora teve após a independência. E vendo dos continuadores, de várias organizações, desde a própria geração BISE, o Parlamento Infantil. Então, depois fui crescendo para outros movimentos, que até participei já na criação de outras várias organizações, com diferentes objetos sociais. Mas eu às vezes fico preocupado com o futuro, né? Daquilo que nós estamos a criar, esses. Eu sempre digo às pessoas, este nosso propósito sempre de criar conceitos. Porque nós estamos a criar novos conceitos sobre ativismo, sobre jornalismo, como uma diferente. Existem regras básicas que são invioláveis, mas também as profissões, a forma de exercer também deve evoluir. Também não podemos ficar muito baseado nas regras preconcebidas. Eu às vezes explico isso. Antigamente, para tu produzir uma notícia, usava-se as máquinas de titografar, aquelas máquinas de batias e depois puxavas. Depois surgiu o computador. Eu às vezes explico para muitos de meus colaboradores, algumas pessoas às vezes em lugares que me chamam para fazer palestras, numa conferência, eu me lembro que a primeira notícia as primeiras notícias que eu escrevi, não as primeiras que vi até no computador, depois eu vivia em Benguela na época, eu fui assaltado na Zona Verde, eu comecei a escrever para o jornal em 2007, o jornal chamado Jornal Time, era um jornal em inglês impresso, mas eu escrevi em português. Meu editor era alguém que viveu muito tempo na Suazilândia, depois foi expulso por ser crítico, voltou ao seu país e criou o Times. Eu escrevi em português, então ele fazia a tradução para inglês, porque eu não falo inglês. Então, o Times fechou em 2017, eu me lembro que começamos no dia 31, a trabalhar no Times no dia 31 de janeiro, e até outubro, o Jornal Times fechou em outubro, e naquela época eu passei para a Rádio Voz Cup como colaborador, mas também fui escrever para outros jornais, porque eu já escrevia para alguns jornais internacionais como correspondente. Mas quando me roubaram o computador, eu fui escrevendo. Eu às vezes explico, eu escrevi por muito tempo notícias usando o telemóvel. Na época, isso até acho que era muito novidade. Eu me lembro, uma vez quem esteve comigo foi o Bertil Moraes, que é o dono do jornal O Dia. Eu me lembro que ele vivia nesta zona
depois da Costa do Sol, mais para lá, estava mais para lá, ele chamou-me e disse, pá, acho que escrever para o meu jornal, pá, ficamos ali para negociar, pá, tens computador? Eu disse, pá, eu estou sem computador no momento, meu computador foi roubado. Eu disse, ok, como é que vai escrever? Eu disse, pô, vou escrever depois do telefone. Ele disse, para o telefone? Eu disse, era um Alcatel da MCL que vendiam na época. Eu disse, eu escrevi durante muito tempo com o Alcatel, ele foi fazendo notícia durante muito tempo, depois que agora não tenho dificuldade de escrever no telefone, apesar de eu agora tenho computadores, mas às vezes que eu estou no terreno, às vezes que para ir chegar em casa andar no computador vai levar muito tempo, eu faço o teste no telefone e depois faço a revisão, está a ver? Então, eu, às vezes digo, fico preocupado com a sucessão ou continuidade destes nossos novos conceitos que estamos a criar, as organizações, as empresas, porque eu sinto que quando nós, na nossa época, né, eu já há muito tempo, estou a falar de mais de 15 anos no ativismo, já a caminho de 10 no jornalismo, já há muito tempo, porque 2017 até que acho que são uma coisa de 8 ou 9 anos. Então, eu vejo que esta nova geração que vem de ativistas, de jornalistas, tem uma tendência de querer correr com as coisas, uma espécie de imediatismo. Quer ver? Se hoje tu encontras, por exemplo, tu depois sair até parar aqui, ou não saem estudantes da UEM, perguntarem a cada 20 estudantes que saem da ECA, que é mais jornalismo, comunicação, perguntar, vocês querem ser o quê? Querem fazer o quê no jornalismo? Tu vai ver que 90% vai dizer que querem fazer televisão. Por quê? Porque as pessoas querem aparecer, querem ser conhecidas. Eu trabalhei muito tempo em empresas que eu amo empresas escritas. Eu não gosto de televisão, já trabalhei para televisão, mas não gosto de televisão. Não, eu, na verdade, não gosto de sair nas telas. Eu acho que o que deve falar é o trabalho, eu não aparecer. É óbvio que alguns têm este dever de aparecer, é obrigatório que tenha um apresentador na televisão, é obrigatório que tenha um apresentador no podcast. Mas também existe este lado que nós vamos ter da imprensa escrita, de acho que escreve. Durante muito tempo eu editei o Jornal Visão em 2000, eu entrei para o Jornal Visão em 2018 como repórter. Nos finais de 2018 fui colocado como chefe de redação. No mesmo ano, aliás, no princípio de 2019, fui promovido a editor-chefe do jornal. Então, editei o Jornal Visão, digamos, de 2018 a 2020. Então, depois de 2020, eu ganhei a minha experiência, já tinha bases também, porque era o meu jornal, do 4 vezes repórter. Então, eu digo, tenho assim, uma espécie de medo dessa geração, porque eles não entendem como é que esses conceitos foram criados. Em que momento? Muitas vezes nós encontrávamos plataformas já consolidadas, ou minimamente consolidadas, mas não percebemos, não entendemos como que aquilo começou. Se sendo chamar alguém para fazer o podcast, para apresentar, pode não apresentar da mesma forma, ou até pode apresentar da mesma forma, mas não dar valor ao podcast, como sendo dar o valor que o Sandy dá ao podcast, porque Sandy sabe como é que começou, como é que colocou a primeira mesa. Talvez quando começaram o estúdio nem estava assim, está a ver? Mas a pessoa que vai encontrar este estúdio já com uma tela, microfone, uma mesa mais organizada, não vai perceber que houve aqui uma espécie de um processo que muitas vezes foi difícil construir. Você encontra uma plataforma criada que não dá valor àquela plataforma. Vai ver? Eu às vezes, até eu só abrindo parênteses, eu fico muitas vezes, eu digo às pessoas, eu fico muito zangado quando vejo jovens a insultar, por exemplo, o MC Rocha. Para nós, o MC Rocha, na minha época, era a figura. Todo mundo quando usava um sapato, aquele sapato normal, sabe, a tendência era de fazer um passo de MC Rocha. Porque o MC Rocha incutia nisto em nós, aquela moçambicanidade, amar o país, aquele patriotismo. Ele pode ter seus defeitos, talvez de gestão, que todo mundo fala, tipo, não geriu bem dinheiro, essas coisas todas. Mas há uma coisa que o MC Rocha nos ensinou, é o patriotismo. Então, eu vejo, às vezes, quando vejo essa nova geração que não acompanhou muito o MC Rocha na época, só encontra esta fase, talvez, que não esteve boa da vida dele, que também sofre muitas críticas e se baseia só simplesmente na crítica para avaliar o MC. Eu fico muito, tipo, às vezes triste, tipo,
Mano, eu tenho respeito por aquele mano. Ele pode ter seus defeitos, mas se há uma coisa que a MCOJ nos ensinou, é vestir-se bem e amar este país, ter este sentido patriótico. Então, é o que eu estava a dizer. Então, para quem não conheceu MC Roger naquela época, não dá valor ao MC Roger. Para ver? É o que está acontecendo com essa geração, que não dá valor. Então, eu fico às vezes com estresse de que será que essas nossas plataformas, esses nossos conceitos que nós estamos a construir, como é que vão ficar daqui a 2, 15 anos? E daqui a 2, 15 anos, 10, 15 anos, nós não vamos ter a mesma força, a mesma disponibilidade. Eu fui uma das primeiras pessoas a fazer lives neste país, tipo lives na cobertura jornalística usando lives. Eu me lembro que até a equipe da presidência ficava zangada, não permitem telemóveis filmarem na época, não permitiam telemóveis. Eu sempre estava ali a filmar, vou fazer lives. Isso em 2019, eu já fazia live até de processos eleitorais. Tá a ver? Eu fico muito feliz quando vejo essa nova geração também a fazer essa coisa de live, transmissão em direto no momento dos acontecimentos. Mas eu sinto que às vezes eles não dão muito valor a essas coisas. Eles querem mais uma espécie de aparecer mais, tipo mais popularidade, que se quer porque quem tem mais seguidores, essa discussão de quem tem mais seguidores. Então, é isto que eu digo, que tem às vezes ter receio de como é que isto vai continuar. Todo mundo que cria um conceito sempre pensa na sustentabilidade e como é que será no futuro. E eu espero que eu agora tenho a segunda filha que nasceu há uma semana. Tenho um filho que vai completar 3 anos em março. Eu faço de tudo para manter esses conceitos que eu criei vivos, para fazer o transpasse para eles, tá a ver? Então, eu me lembro que houve uma época que ele deve ter comigo, ele me deu uma boa proposta para vender o jornal. Era um bom valor, eu disse, eu posso até ter esse dinheiro, vou usar, mas eu não vou deixar uma espécie de um legado para o meu filho. Então, eu vou deixar a 4 vezes, vou deixar tantas outras coisas que eu estou a criar para os meus filhos. Então, isso vai depender deles, como é que eles vão considerar isso como algo de valor e dar continuidade para a coisa funcionar. Até quando nós olhamos, os que hoje estão na Ford, a continuar a produzir a Ford, não é a primeira pessoa que teve a ideia de constituir a Ford. Para ver se os filhos, terceiros, que encontram, por exemplo, a Ford já consolidada no mundo, mas não vão perceber como é que foi o início. Então, talvez também conhecer o histórico do conceito, onde ele vai, mesmo aquilo que eu sempre digo até as pessoas, mesmo as instituições onde vocês vão trabalhar, empresas, tentam conhecer o histórico dessa empresa, como é que essa empresa começou, como é que chegou aqui, tá a ver? Porque as pessoas muitas vezes estão preparadas, eu só vou lá fazer meu trabalho que me podem falar. Mas há empresas que não pagam talvez aquilo que talvez tu mereças ou aquilo que tu necessitas, mas elas têm um prestígio só de tu estares lá. Eu trabalhei para várias empresas, escrevi para vários jornais, seja eles internacionais, de forma voluntária. Alguns me pagaram, alguns até hoje me devem dinheiro, mas a experiência que eu tive lá, sempre que tu colocas que eu trabalhei num lugar X, aquela sensação que isto dá, tá a ver? É aquilo mesmo acontece mesmo com a academia, onde as pessoas estudam, sabe que o sentido de valorizar a instituição, tu já passaste na escola primária onde tu estudaste, eu estudei ali. Eu até estava a conversar com um jovem Biango, ele é de Inhambane. Ele, como já me segue na rede, disse, ele, pai, eu também sou de Inhambane, sou como assim? Eu disse, pai, eu vivi lá, meus pais estão de lá, pá. Ele disse, pai, eu estudei na 28, mas acho que não foi na vossa época. Eu disse, quando é que você estudou? Ele me disse, quando eu era no X. Eu disse, você... Eu disse, com orgulho, tipo, não, você veio tarde. Eu, tipo, nós fomos os primeiros daquela escola, quando aquela escola era uma escola primária, depois passa para a escola secundária. Eu disse, aquela escola, quando passou para a escola secundária, nós fomos os primeiros. Está a ver? Esse valor que nós damos à escola, não? É isso que muitas das vezes nós pensamos sobre os conceitos que nós criamos, é que as pessoas reconheçam a coisa e dê valor. E se as pessoas derem valor, vão continuar com a causa. Muito bem.
Excelente. E relativamente ao valor das coisas, que muito bem explanou aqui, como sendo a preocupação que tem sobre como é que estes que vão dar continuidade irão se conectar com a história, de forma a não criarem conceitos, com o perigo desses conceitos desvirtuarem o valor da história. Qual é o valor que quer dar à sua história? Qual é o seu propósito de vida? Bem, o meu propósito de vida é baseado em uma coisa. Eu sempre digo, é serviço, tá ligado? Minha mãe aprendeu um pouco isso mundo. Minha mãe, quando ela foi digamos, para a igreja, ela sempre dizia, tipo, eu já fiz o que tinha que fazer para o lado social, econômico do país, político. Ela largou o lado dela político, que era do partido do poder. Então, eu disse simplesmente, eu vou servir a Deus. Tá ligado? Então, eu acho que o meu propósito também é este. Pode não ser na questão religiosa como tal, mas esta questão social. Eu acho que tenho esta responsabilidade de dar meu contributo para o desenvolvimento do país. E meu contributo é feito através da advocacia, deste exercício da cidadania. A verdade é que nós todos temos esta responsabilidade de exercício da cidadania, mas há aquelas pessoas que têm um pouco mais de responsabilidade, que é ensinar também, transmitir conhecimentos, aconselhar, propor. É por isso que eu estou em muitos fóruns de debate sobre isto, sobre aquilo. Até hoje mesmo, quando eu vinha para aqui, fui convidado para moderar um debate do evento que vai acontecer, acho que dia 31, da Associação de Jovens Surdos. Eles colocam, tem vários painéis ali. Eles me chamaram para moderar um painel de políticos, debate político entre os movimentos partidários. Então, eu me questionava, mas essas pessoas convidaram-me hoje, faltando 2 dias. E depois, uma coisa é você me convidar para participar do evento, acompanhar. Uma coisa é você me convidar para moderar o painel. E há muitas coisas que nós temos que, às vezes, não dá tempo para conhecer o próprio movimento, o que defende, perceber quem são as vidas estão lá, quais são os assuntos. Então, eu tenho este pouco tempo para me interar sobre este assunto, mas o meu sentido de responsabilidade me fez com que eu aceitasse que eu também estarei aí. Está a ver? Ainda não pensei nas questões de transporte, como é que vai ser chegar lá, questões da alimentação, porque vai ser um evento, uma painel, quando eu vi o programa, pelo menos, vai ser um dos últimos painéis. Então, digamos, vou ter que chegar lá 8 horas, para sair lá 13 horas ou 14 horas. Está a ver? E eu não pensei nesta questão da alimentação, transporte, pensei no meu sentido de responsabilidade social, que é, eles viram que eu posso moderar este debate e convidar-me, e eu fui para lá. Uma vez eu até disse isto ao Cigavalo, quando me convidou para um debate que nós tivemos sobre paz. Cigavalo ligou-me um dia antes e disse, mano, tem um evento aqui que é online, é um debate sobre paz e peço para que moderes. Eu disse, Cavalo, amanhã! Ele sim, eu disse a que horas? Ele disse, passará das 11, das 7, Eu disse, ok, eu tinha planos aí, mas posso adiar, vou moderar o debate, tá vendo? Então, é daí que parte, digamos, este meu sentido de responsabilidade, quando eu digo, tipo, o meu dever é servir. Então, quando tu sentes que tens esse dever de servir, não importa a circunstância, é que nem aqueles que os religiosos, quando é momento de há um crente que está a passar mal, é para ir orar para ele, mesmo que seja 22 horas, vou lhe ligar ao pastor para sair orar para aquele irmão, há de lhe mandar. Então, é o que acontece mesmo comigo. A maioria das causas que nós enfrentamos, as causas sociais, por exemplo, nós tivemos uma espécie de, ano passado, uma luta de defesa da liberdade na internet, que queríamos, aquela confusão dos megabytes subirem, descerem, bom, eu estive na elaboração do próprio conceito da manifestação, produzimos aquilo e fizemos 3 frentes na época. Eu às vezes, eu digo às pessoas, muitas vezes, na altura que aconteceu a manifestação de Maputo, eu estava em Nampula. Participei da manifestação de Nampula. As pessoas que não viram Maputo, não, porque você não esteve. Eu disse, mas as pessoas não sabem que esteve a elaborar a ideia principal. Era Nádio.
e pensou nas pessoas. Eu me lembro que nós fomos buscar o Wilca estava na pé, temos o Wilca, tens que vir a Maputo, porque tu é que tens que ir negociar com o INCM, vai ser o chefe do grupo da negociação. Entendeu? E criamos outra frente de constituição de estudantes, tipo, para vocês também devem ir negociar da vossa parte. Aqui não, ninguém deve ficar para trás, está a ver? Então, esse sentido, não porque eu sofria muito internet no trabalho onde eu estou, ter acesso à internet grátis, mas eu sentia que havia estudantes, havia jovens que precisavam de preços mais baixos. Então, esta responsabilidade que tu tens sobre terceiros, entre tantos outros, tu tens que, é isso que vai moldar a causa, ou como tu queres ser visto, como tu queres ser lembrado. Há dias eu estava a discutir até com extensionistas que estiveram no programa da agricultura, que se achou, é o sustento, tudo. Aqueles homens, alguns estão a negar de entregar as motas porque o governo lhes deve o seu falur. Eu estava a discutir com eles, eu disse, pá, eles vieram ter comigo, tipo, não, nós queremos difundir esta informação no jornal, eu disse, pô, isto, então, se vemos no jornal, é uma parte, podemos fazer isto. Mas agora vamos falar entre irmãos. Tipo, tem o meu lado jornalístico, eu escrevi sobre isto, publiquei. Eu disse, agora vamos falar sobre o meu lado do ativismo, vamos conversar. Eu disse, conselhos, tipo, irmãos, vocês devem devolver as motos. Apesar dos pesares, o governo deve valor, vocês devem devolver as motas, porque as motas pertencem ao Estado. Pode ver? E o Estado, por exemplo, neste momento, o Ministério emitiu um documento que diz que, onde manda as delegações provinciais e distritais abrir processos criminais contra os funcionários e aqueles agentes extensionistas que não querem devolver o material, as motas. Pode ver? Então, eu explico às pessoas que tu vais perder a causa principal. Tu tens um Estado que te deve dinheiro, o governo te deve dinheiro, continua a reivindicar, a exigir que seja pago. Mas não pode reter um bem público como garantia. A multa não pertence, talvez aquelas pessoas que não estão a facilitar o processo de seu pagamento desse valor que estão a dever, mas pertence a nós todos. É um bem público e você não pode privatizar um bem público porque o Estado te deve. Vai ver? Então precisa educar as pessoas. Alguns entenderam. Estão a devolver o material. Alguns executores dizem, não, eu vou ficar com a moto até que me pague. Tá a ver? Então, esta responsabilidade que nós temos, tem a ver que as pessoas vieram ter comigo no lado jornalístico para difundir a informação. Mas eu tive também esta sensibilidade do meu lado do ativismo para aconselhar como é que devem proceder para evitar também entrar em conflito com ele. E sendo um conflito com ele, com o Estado, você não vai ganhar. Você privatizou, o Estado vai dizer, está bem, não reconhecemos. Só vão trabalhar para te pagar. Você sabe, o Estado vai dizer, estamos a trabalhar para te pagar. E você vai ter que abortar. É o caso da minha mãe. Minha mãe morreu em 2021. Ela não espera que o Ministério das Finanças desembolsasse um valor dela. Está a ver? Houve 2 momentos em que o processo perdeu-se dentro do Ministério. Eu me questionei como é que um processo gigante assim perde-se no Ministério. Então, esta paciência que nós temos vai moldar este conhecimento, também nós temos, vai moldar como nós seremos lembrados. Aquela pessoa foi aquela pessoa que contribuiu nisto, naquilo. Então eu também quero ser lembrado como alguém que contribuiu para o desenvolvimento do país através do ativismo, através do jornalismo. Exato. Muito bem. Qual foi o livro que leu do algo que de marca que gostava de partilhar aquilo? Bem, eu tenho um livro que é o meu livro preferido. Esse livro eu levo comigo sempre no laptop. Só não tenho nesse telefone porque este telefone é recente. Eu sempre levo este livro na formato digital porque nunca encontrei também o físico, é um livro muito antigo. O Princípio de Direito, Contrato Social, de Jane Rosen. O Contrato Social é um livro que aborda sobre questões de democracia, participação e governação. É mais sobre direitos e deveres. Ele diz que o cidadão tem esse direito, tem esse dever. E também tem esses direitos. Até tem esses direitos e também tem esse dever. O que é Estado? Quais são as responsabilidades do Estado? Então, este livro eu sempre gosto de ler este Contrato Social. Este livro o Princípio de Direito, o Contrato Social. Porque ele diz assim que seja o cidadão,
um governo, para que haja uma espécie de coabitação, convivência pacífica, há um contrato social. O que, né, resumidamente, como é que se baseia este contrato social? É que você, como cidadão, tem a responsabilidade de contribuir com ideias, opiniões e impostos. O Estado, em contrapartida, tem o dever de te dar serviços básicos, como transporte, saúde, espaço de participação e outras tantas coisas, seja ver? Então, este livro eu sempre recomendo muito, para muitos meus amigos e ativistas, também recomendo porque leiam este livro. É fácil de encontrar na internet e para baixar gratuitamente, não precisa comprar, numa plataforma assim, existe gratuitamente. Então, se tu leres este livro, tu vais aprender, tu vais entender muito sobre como é que funciona um governo, como é que funciona o Estado, como é que funcionam as leis, como é que devem ser interpretadas as leis. Elabora muito sobre isso, principalmente nesta época que nós estamos sobre as manifestações, tensões políticas. Elabora muito sobre isso, como é que um cidadão deve se comportar, como deve reivindicar os seus direitos usando meios legais. Então, na verdade, é uma espécie de meio de um contrato social que ele também tinha a responsabilidade de escrever e deixar esses conhecimentos para os que iam seguir. Então, esse foi o legado dele para... Vamos falar ali, né? Que deixou uma base, uma espécie de um livro sobre convivência, governação, participação. Excelente. Para terminar, gostava de saber como é que o Nádio se prepara quando está separado em casa. Quando quer ter uma aptidão para produzir diariamente, quando pretende preparar-se do ponto de vista mental, emocional, físico, espiritual, como é que faz? Bem, eu gosto muito de ouvir música. Este meu gosto de música, eu desenvolvi uma capacidade até de escutar música e escrever um texto. A música, eu ao ouvir a música, tipo, fala coisa diferente, eu produzir uma notícia, mas eu vim daquela música. Tá vendo? Então, muitas das vezes eu escuto músicas que me inspiram. Há músicas que eu às vezes escuto mais cabras, só para eu pensar, ouvir. Há músicas que às vezes que eu preciso me movimentar, porque tu às vezes precisas até dançar para perceber algumas coisas. Às vezes tu precisas ouvir um certo tipo de música que te faça pensar. Nós escutamos muita música, cada um é livre de seus gostos musicais, mas muitas das vezes nós escutamos mais músicas de dança, tipo, aquelas músicas que não tem uma espécie de mensagem. Eu, por exemplo, não gosto muito, não tenho nada contra, mas não gosto muito desse estilo atual que muitos jovens gostam, eles chamam de mapeado. Eu não escuto muito aquele tipo de música. Porque é mais uma espécie de instrumental e é uma língua azul, muitas vezes que nem entendo. Eu escuto um pouco de música brasileira, angolana e moçambicana. Escuto também o rap americano. O que acontece? Eu, por exemplo, eu gosto muito do... O meu artista favorito, por exemplo, chama-se Emicida, um brasileiro. Tu deves escutar Emicida. Tem um novo álbum que ele lançou agora, se tu gostas. Por exemplo, se tu ouvires a música, uma das músicas que mais gosto de Emicida chama-se Mãe. Mãe. Ele fala sobre como ele nasceu, como uma mãe cuidou. Não, quando tu vais escutar aquela música ali, tu vais perceber, tipo, ele fala o seu nascimento, como é que a mãe encarou aquilo, como é que o pai encarou aquilo, a paternidade toda. Então, isso, de certa forma, vai te inspirar. Há uma música, outro rapper que eu gosto dele, também brasileiro, chama-se Santi. Ele tem uma música, como é que, o título é Como é que se separa o homem dos meninos. Então, quando tu ouves aquela música, tu ouves a mensagem, uma das vezes tu vais te inspirar. Então, dependendo do conteúdo que tu vais ouvindo também, vais te inspirar naquilo que tu queres fazer. Sempre vai trazer uma forma diferente de pensar. Eu escuto música, às vezes fico sozinho, sou sentado,
às vezes bebo papel, só fico só a rabiscar. Às vezes mesmo quando estou a pensar num projeto novo, num conceito novo, tipo, pá, nós queremos construir uma coisa. Há dias eu estava a pensar em construir um novo conceito, uma organização que vai se chamar a sigla, ok, a sigla me foi agora, mas é uma espécie de uma associação para a promoção do acesso à informação e defesa de direito da liberdade de expressão. Por que eu pensei neste conceito? Eu olhei para questões políticas e sociais do país. Eu vejo que há fechamento de espaço civil. Nós temos com a internet a subir, temos uma nova lei que diz que podem derrubar a internet. Então, nós precisamos também de um movimento que defenda essas liberdades, que um movimento que seja específico para defender essas liberdades, está a ver? Nós temos direito à informação, mas muita gente não sabe que existe esta lei. Que um cidadão normal pode ir à Assembleia da República pedir informação do que teve, o que está a debater, o que se debateu, o que vai se debater, quais são as propostas lá. O cidadão normal não sabe disto, mas tem este direito, tá a ver? Então, tu precisas, muitas vezes, ouvir alguma música que vai te esperar. Tu precisas ouvir, talvez, um podcast que vai te esperar. Eu escuto muito podcast, tipo, as pessoas que falam assim, tipo, simplesmente, tu ouves um rap, tu vais ouvir sobre como é que as pessoas pensam sobre criminalidade. Tá a ver? E se tu queres constituir, por exemplo, um conceito de combate à criminalidade ou de pacificação, tu terás que ouvir porque as pessoas falam sobre criminalidade. Como é que os outros países abordam criminalidade. Então tu terás que escutar mais noticiários, tu terás que ouvir mais música. Mesmo nas músicas, apesar de que às vezes muitas vezes é de forma crítica, existe lá como é que, o que eles pensam sobre como parar o crime, tá a ver? Então, especialmente para países como o Brasil, que a criminalidade é um nível muito alto. Tu vais ouvir as músicas falam sobre criminalidade. Às vezes parece apologia ao crime, mas não é apologia, mas tu vais ouvindo que esses músicos estão pensando assim sobre criminalidade, combater assim, que deveria ser assim. A atuação das forças deveria ser assim. Então tu vais aprendendo isto com a música, arte, leitura. E muitas das vezes nós principalmente essa nova juventude, está mais para preocupado em ver vídeos de coisas engraçadas, blá, blá, blá. Se tu, por exemplo, hoje, se quiseres fazer isto como experiência, tira lá uma passagem deste livro, tipo um conhecimento, um parágrafo, publicar na tua rede social, tu vais ver que o número de engajamento de pessoas a comentar, likes é pouco. Depois mete lá um meme, uma cena engraçada. Tu vais ver que o número vai ser maior até de partilhas, estás a ver? Mas porque as pessoas não estão preocupadas mais em conhecimento. Então, isso o que eu estava a explicar, se tu queres ter mais inspiração daquilo que tu fazes, eu também quando tu quiseres construir o conceito de podcast, mas eu posso falar do quê? Existem muitos podcasts aqui. Eu posso falar do quê? Aí ver? É o primeiro, por exemplo, hoje é o primeiro podcast que eu sei que falam de liderança. A maior parte dos podcasts é mais questão de vida pessoal e fofocas que eu conheço neste país. Ou assuntos políticos, estás a ver? Mas tu tens um podcast que aborda as questões políticas, tudo, mas no sentido de liderança, estás a ver? Então, se tu quiseres estudar um conceito, sempre tu vais ter que ouvir alguma coisa, escutar alguma coisa, ler alguma coisa. Eu sou uma daquelas pessoas, tipo, eu não tenho problemas. Eu gosto até quando estou na rua, aparecem aqueles meninos moços que oferecem cartazes na rua. Eu sempre sou uma pessoa que sempre recebe. Às vezes estou com colegas, tipo, você vai levar isso aí para todos? Eu quero ler. Mas quero ler o que é? Tipo, é o que tem aí? Eu quero essa informação aqui que tem. Tipo, é o que é? Se uma pessoa está na rua, embaixo do sol, a entregar panfletos, é porque há uma informação. Pode não ser do teu interesse, mas tu não perdes nada em te informar. Eu, por exemplo, hoje eu tenho uma rede de contactos. Eu sei, se você me ligar hoje às 10, dizer, pá, Nadio, eu quero alguém para vir falar sobre, por exemplo, for saúde, eu posso te indicar alguém. Está a ver?
Hoje eu quero. Estou à procura de uma empresa ou alguém que saiba que quer serviço X. Eu vou dedicar alguém, porque eu conheço sempre alguém. Porque eu sempre me informo. Tipo, eu sei. Não porque às vezes eu preciso, por exemplo, de exportar, talvez, serviço de importação ou exportação. Mas eu conheço alguém, porque eu li em algum lugar que aquela pessoa trabalha com importação e disto e aquilo. Tá a ver? Então, esse tipo de informação então vai acabar sendo útil. Eu acabei trabalhando para vários projetos, não porque das vezes as pessoas me conheciam, que é porque foi uma referência, tá a ver? Que pá, a pessoa quer uma coisa, eu não conheço. Eu, por exemplo, voluntário informativo para várias organizações que eu nem sabia, nem conhecia, porque alguém disse, pá, queres um gajo que faz política informativo, pá, vamos lá ter um gajo de nada. Aí, tipo, às vezes eu vou para lá, tipo, para dar só formação. Mas você, tipo, não, acaba ficando que, pá, vais ajudar, vamos te contratar, vais produzir com eles durante um certo período, tá a ver? Então, se você ler, eu sempre digo isso às pessoas, se tu leres, escutar noticiários, ouvir músicas com mensagem, tu vais entender. Entender? Eu há 10 postei um vídeo quando houve essa promulgação, essa nova lei de impostos sobre mídias digitais. Mas a gente escutar, eu estava ali a escutar umas coisas minhas no YouTube, de repente apareceu um vídeo, depois vou te mostrar esse vídeo no final, podcast, de uma canção, uma pessoa canta assim, tipo, imposto não é renda, imposto é obrigação. É quando. Então, eu aquela música disse, não, repetir de novo para perceber, tá a ver? Eu comecei a entender muitas coisas. Não, nós não vamos aprender tudo na academia. Há coisas que nós só vamos aprender na vida mesmo. Por exemplo, ele está ali a filmar. Ele aprendeu em algum lugar a filmar, mas nem tudo que ele está a praticar é porque ele aprendeu numa academia onde ele esteve sentado. Há coisas que ele sozinho pesquisou. Qual é a melhor luz, melhorar a luz, melhorar aquilo. Mesmo eu, por exemplo, eu faço paginação no meu próprio jornal às vezes. Há vezes que eu entro mesmo, tipo, eu me esqueço, porque às vezes não pratico muito. Quanto mais você pratica, você ganha experiência. Às vezes não pratico muito, às vezes eu entro no YouTube, tipo, como é que posso fazer, tipo, ler para ficar assim, tipo, que você às vezes entra no YouTube, só escrever, vai aparecer. Aí, tipo, tudo que tu pesquisares, detalhadamente, tu vais encontrar, pode não ter a informação muito detalhada, tu sempre vais encontrar, então. Eu ganhei minha inspiração assim, tipo, ouvindo música, lendo. E, é assim, eu gosto muito de ler. Eu queria que eu desse de um bocado, né? A cultura dos meus pais tinha muitos livros, então isso foi uma cultura que, porque já cresceu de casa, de ler. Depois que eu tenho. Eu, às vezes, mesmo na rua, mesmo paro, assim, tipo, ler aquela cena que colaram no poste de curso de que. Interessante. Daí a ver. Às vezes levo e-mails ali, tipo, porque às vezes também quero publicidade daquela instituição, tá vendo? Então, onde tu vais ganhando inspiração daquilo que tu queres fazer. Então, se tu queres fazer algo, terás que aprender de algum lugar. Então, se queres aprender de algum lugar, tu vais ter que ouvir noticiário, vais ter que ouvir o que estás a pensar sobre o país, sobre o Fidel, tudo. Eu só vejo, por exemplo, pessoas estão preocupadas, financiamento juvenil, financiamento dos jovens. Os jovens não são financiados. Se você não abriu o jornal para ler, mano, saíram financiamentos lá. Por exemplo, para a cidade de Maputo, há pouco tempo saíram financiamentos, mas da Faís, que. Mas muitos não souberam porque não estão a ler. Vão na página do Ministério, está ali, tipo, publicação, mas ninguém quer ler o que está só publicado na página do Ministério. Mas só se preocupa com a escada, tá a ver? Então, se você tem interesse em uma certa área, tu vai saber que, bro, tenho que ler. E vais ter informação. Pode não ser útil naquele dia ou naquele momento, mas tu vais ter informação. É por aí. Muito bem, queremos agradecer este maravilhoso chá de liderança que nos serviu. Que o Espírito Santo continue a inspirar-lhe a busca contínua pela informação, conhecimento e convencê-lo a empregar este conhecimento ao serviço da humanidade como um bom servidor que procura ser, enquanto um ser auditivo e não só, continua a ter a sensibilidade de escutar a voz do Espírito Santo para que dali possa encontrar subsídios em como trabalhar
cada vez melhor. Estas lições encontram por estar nossos artigos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Send LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.